Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva e não se esqueça, ative o sininho de notificação no oferecimento dela, gente, da Carvisa, a proteção que falta para o seu veículo. Afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA, tá? Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidro. É só na Carvisa. Os preços estão na tela. A partir desses valores, consulte o nosso especialista. Desembola, precisou de grana? Eu desembolo pra você, parcelando de 12 a 18 vezes. Meu amigo, o crédito cai na sua conta na hora e nós emprestamos a nível Brasil e tudo que você precisa é de um cartão de crédito com limite. O link tá na descrição, não joga fora essa oportunidade. Precisou de grana? Corre pra cá, corre pra Desembola. Limpa Nome SA, seu nome no SPC, Serasa, Boa Vista, nunca mais, por apenas R$ 599. Fale com a gente, chame o Geraldo, não se esqueça, um brinde a você, um brinde a Brússeos, a cerveja puro malte do torcedor alvinegro, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, 100% puro malte. O energético Superstar vai dar energia que você precisa para o seu dia a dia. Mas lembre, beba com moderação e só para maiores de 18 anos. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha, bora começar falando sobre fair play financeiro. Muitos de vocês têm essa dúvida do que é o fair play financeiro. Bom, o Datafloat, ele separou aqui pra gente e tá aqui na tela, e a gente pode conversar sobre isso. Primeira coisa, a implementação será gradual e vai começar em janeiro deste 2026. Então, primeira coisa que você tem que saber, né? Ela não vai ser de uma vez, nós não vamos ter em uma única sentada todas as regras e a partir de amanhã é assim, não. Vai ter toda uma ordem a ser seguida, vai ter todo um esquema pra se fazer. Deixa eu colocar as luzinhas só pra piscar aqui, que eu gosto das piscando. Aê, pegar outra aqui, aê. Que eu gosto das luzinhas piscando aqui atrás. Natal, né, gente? Então vai ser gradual. E aí vem, até 2029 os clubes terão que limitar os gastos com remuneração, amortização de atletas em no máximo 70% da sua receita. Ou seja, para que você possa entender, se o clube tem uma arrecadação de 1 bilhão, pagar jogadores e pagar salários vai ter que ser 700 milhões. O restante para despesas administrativas, investimento em base e aquela coisa toda. O nível de endividamento de curto prazo não poderá ultrapassar 45% da receita. Tem que entender o que é esse curto prazo. Quantos anos é esse curto prazo? Isso daí é complicado, tem que ver se está na regra. Essa regra será aplicada integralmente a partir de 2029, mas haverá fiscalização contínua sobre folha de pagamento e balanço de contratações, com controle mais rigoroso a partir de abril do ano que vem. Tem punições aos clubes que não cumprirem as regras. Será um sistema de punições progressivo para que clubes que descumpram as normas. Na primeira violação, o clube deverá apresentar um plano de ação que será submetido e monitorado contínuo à CBF. A partir da segunda violação, passam a valer as sanções graduais, conforme a gravidade da infração. Então vamos lá. O Galo... tem outra coisa que é interessante. Todas as dívidas, elas têm que ser comunicadas na CBF. Dívidas que não forem comunicadas na CBF e colocadas por terceiro no portal da transparência com documento, a CBF vai abrir um prazo para que o clube conteste. Por exemplo, eu chego lá, o Galo me deve 2 milhões. A CBF fala assim, Galo, esse cara aqui tá falando que você deve 2 milhões a ele. Ele fala, não, nem conheço, não tem contrato, tá aqui. Ou não, não tem contrato, porque ele tem que apresentar um contrato escrito. Porque ele pode apresentar assim, eu chegar lá e apresentar, eles me devem 2 milhões que eu parcelei para eles de 4 vezes. Eles me pagaram a primeira, a segunda e a terceira tá em atraso. O Galo não vai ter o recibo se ele estiver me devendo. Ele não vai ter o comprovante de pagamento se ele estiver me devendo. Então, vai valer a minha norma. Agora, se ele chegar lá e apresenta, não, aqui, tá pago. Aí, você falou isso aqui e caberá talvez até o time processar. E aí vem, passo a valer as sanções graduais conforme gravidade da infração. Esse é um outro problema, porque você vê que isso deixa muito aberto. Qual que é a gravidade? Quem que vai definir como é que é essa gravidade? Né? Isso é meio esquisito. Aí vem, a advertência pública é que coisa feia, hein? Ai, ai, ai. Ridículo isso, ridículo. A advertência pública beira ao ridículo. Imbecilidade completa. Quem fez essa norma, desculpa, é um idiota. Né? Isso aqui só ajuda quem deve. Multa pecuniária, concordo. Retenção de receitas, concordo. Restrição de atletas transferban, concordo. Dedução de pontos, concordo. Rebaixamento, concordo. E não concessão ou cassação da licença do clube, concordo. Tudo muito válido.
Para clubes em recuperação judicial, teremos regras específicas. O valor total da folha do clube deverá permanecer no mesmo patamar da média dos 3 meses anteriores ao início do processo de recuperação judicial ou acordo coletivo. De boa. Isso significa que o clube não poderá ampliar demais os seus gastos com salário enquanto estiver no regime de recuperação, preservando o equilíbrio financeiro. Excelente isso aqui. Durante os períodos de janela de transferência, o clube só poderá contratar novos jogadores se o valor líquido gasto com aquisições for igual ou inferior ao valor líquido arrecadado com vendas. Eu acho isso aqui errado e vou explicar o porquê. Você pode ter uma receita de TV gigantesca, você pega o Mirassol pode ser que ele não venda ninguém, mas a receita de TV dele na Série A é muito grande. Então isso aqui não faz muito sentido. Aí ele vem, em outras palavras, o clube só poderá comprar se vender. Não poderá aumentar o seu endividamento para reforçar o elenco enquanto estiver em recuperação. Mas isso aqui deve ser... Ah, tá, porque isso aqui cabe dentro da recuperação judicial. Mas mesmo assim, você pode ter um time que era ferrado, a recuperação judicial, subiu para uma Série A. Porra, numa Série B você ganha 8, 15 milhões, numa Série A você ganha 60. E esse dinheiro tem que ser usado para aquisição de atletas. Isso aqui é meio burro. Esse sistema terá fase de transições até 2028, quando todas as regras estarão em vigência plena. O modelo segue princípios semelhantes ao aplicado na UEFA e na Europa, adaptados à realidade financeira de clubes brasileiros, que ainda poderão fazer ajustes e apresentações na final na CBF Summit, que já até teve. Controle de dívidas. Os clubes têm que quitar novas dívidas com credores relevantes até janeiro de 2026. O que é relevante? É foda, né? Por que o dono da Zé das Couve, que vive daquilo, que emprestou dinheiro pro Galo a vida inteira, não é relevante? Complicado. As dívidas antigas terão um prazo maior, devendo ser regularizadas até novembro de 2026. Eu acho isso aqui correto, por isso que o Fred Augusto postou aquela coisa que o desafio do novo CEO é quitar as dívidas. O equilíbrio operacional a partir de 2028. Os clubes precisarão apresentar receitas relevantes, maiores ou igual ao custos relevantes atingindo... Peraí, vamos lá. Equilíbrio operacional. A partir de 2028, os clubes precisarão apresentar receitas relevantes, maiores ou iguais aos custos relevantes, atingido em um resultado operacional não negativo. O período de transição ocorrerá nas próximas 2 temporadas, permitindo a adaptação gradual. Você conseguir colocar a receita em ordem, tudo certo. Insolvência. Haverá uma fiscalização contínua sobre folha de pagamento e balanço de contratações, com controle mais rigoroso a partir de abril do ano que vem. Começa uma nova fase na era do futebol brasileiro. Concordei. Acho que tá certo e tirando aquele lá que eu achei bem bizarro o restante eu concordo com tudo. O caminho é esse a ser seguido, tem que se seguir esse caminho com muita tranquilidade, sem criar showzinho. É colocar o futebol brasileiro em ordem. Bom, Sampaoli falou sobre rebaixamento e Libertadores. Vamos ver o que o Sampaoli disse. A entrevista está legendada com as imagens fornecidas pela Galo TV. Bora lá. Estoy preocupado porque el Timmy gane. O sea, tenemos un juego en casa con 2 rivales muy fuertes y ya tuvimos un juego anterior con Flamengo que nos empatan sobre el final, que es el campeón de la Libertadores. Frases fora de contexto levam as pessoas ao engano, né? O Flamengo jogou reserva, São Paulo. Empatamos com o Flamengo que foi campeão da Libertadores. Você empatou com os reservas do Flamengo que foi o campeão da Libertadores jogando com o titular. Então vamos, eu não aguento isso, sabe? Tanto na hora da crítica à diretoria quanto do jogador do Sampaoli, essas coisas, tem que ser honesto nessa parada. Isso aqui não foi uma frase correta nem honesta. Essa é a verdade. Isso aqui que eu disse agora foi honesto. São Paulo sempre empatou com as reservas. O que você fala leva o torcedor desatento a achar, aquele que não acompanhou o jogo Flamengo e Atlético, que o Flamengo jogou com o time titular, e que não é verdade. Mas tinha vários titulares, mas não era a força principal, não era o time principal, não eram os jogadores principais em campo. Arrascaeta, Bruno Henrique, entre outros. Vamos continuar. Fortaleza no empata también en el final. Tenemos que lograr fortalezas que nos generen ganar partidos para lograr un objetivo o prevenir otro. Quando ele fala esse final aí, ele já entregou os pontos, né? Ele fala, temos que ganhar para tentar chegar no objetivo ou tentar prever o outro, né? Tentar travar o outro. Não vai
vai travar, né? Tipo assim, empatando o Galo já foge do rebaixamento. Mas o que a gente precisa mesmo nesse momento é de uma vitória contundente para que a gente possa lograr 2 jogos, para que a gente possa ficar na Sul-Americana tranquilinho, terminar o campeonato numa melhor posição, só para poder ter dignidade, mínimo, mínimo de dignidade, que é uma Sul-Americana, e eu nem quero jogar Sul-Americana, para ser muito sincero, não gostaria de jogar Sul-Americana, mas é o mínimo do mínimo da dignidade, e jogaria a Sul-Americana só com os reservas, titulares nem viajariam até as oitavas de final, nem viajariam, e nas oitavas em diante, dependendo da minha colocação no Brasileiro, também nem jogaria. Essa é a verdade. Ficam com essa ilusão boba, acanhada, tá certo? Não é essa palavra, mas é... Cara, não é possível que as pessoas não conseguem compreender que, tirando Palmeiras e Flamengo, você não dá conta de disputar brasileiro em alto nível e Copas em alto nível. Alto nível que eu falo é G4, disputar título de brasileiro. Se você quer ficar entre os caras que vão pra Libertadores, você pode investir muito numa das Copas e no Brasileirão. Agora, se você quer vir para a Libertadores, disputar o título brasileiro, só tem um caminho: focar no brasileiro. Se você não tem elenco de Palmeiras, a não ser que o Atlético gaste muito bem, os jogadores que chegarem, você tem uma conexão absurda e eles consigam jogar. Aí pode ser que aí você tenha essa virada de jogo, coisa que é muito difícil de acontecer. Bom, o Gilbert falou sobre a questão do que ele pensa dessa partida que o Atlético fez. Eu gosto muito do Gilbert. Gostaria de colocar o áudio dele para vocês ouvirem aqui, que interessante tudo que ele disse, olha. Eu perguntava aqui pro CJ, pro Iguinho, pro Madeira, no vestibular do Sampaoli, quem é que fica pro ano que vem. Tô achando que depois do jogo de hoje vai dar mais uma mexida ali, hein, CJ? Não é possível. Vão ter outros nomes, não? Eu acho que sim. Olha, uma atuação lamentável do time do Atlético. Uma atuação de um time que, se não parou pra fazer conta, ou se não acreditava na pré-Libertadores... Mas um time que veste as cores do Clube Atlético Mineiro. Jogadores que entram em campo com esta camisa tem que entregar mais, tem que lutar, tem que brigar, tem que mostrar interesse pelo jogo. O que a gente viu hoje foi lamentável. Não faço a mínima ideia dos planos da SAF para 2026. Agora, depois do jogo de hoje, a coisa tem que acelerar. Porque hoje a gente viu, e não salva ninguém, viu, gente? Não salva ninguém. Talvez você salvasse aqui o Franco, que jogou fora de posição, o Everson, que não teve culpa no gol, o Dudu, que tenta lá sozinho no lado esquerdo do campo, com 2, 3 adversários marcando o Dudu, e ele não tem com quem trabalhar, não tem com quem tocar essa bola. Aí você tem o Igor Gomes o jogo inteiro, o Alexander mal na partida, a solução é a entrada do Biel, o Hulk foi mal, o Bernard fez um primeiro tempo abaixo, se recuperou no segundo tempo, mas ainda muito longe daquilo que vinha jogando. Arana também marca com o olho longe. Meu Deus do céu, que jogo horroroso do time do Atlético. E olha, que se você pegar 2025 para escolher um jogo horroroso do Atlético, você vai ter dificuldade. Porque você deve ter aí pelo menos uns 20 jogos horrorosos do Atlético, ou para mais. O Atlético não faz uma sequência de 2, 3, 4 jogos, né? Não tem, você não consegue se lembrar de uma boa sequência do Atlético. Vamos lá, eu venho dizendo há um bom tempo que não tem como, porque quando você analisa o Galo desde o início da temporada, quando você analisa o Galo desde o começo, quando você analisa o Galo lá no início, o Atlético não faz jogos bons. O único jogo, e eu falei isso várias vezes, o São Paulo melhorou o time, é um fato. Que o time do Cuca assim, a gente não tinha esperança de algo acontecer. Com o São Paulo, pelo menos temos a esperança. Pode ser a esperança dos tolos? Pode. Pode ser a esperança dos tolos, sim, mas há uma esperança. Com os outros nem isso tinha. E o fato é que, diante disso, o que nos resta é o São Paulo limar essa turma mesmo. E eu tô contando que ele lime essa turma mesmo para que a gente possa ter esperanças de um ano melhor em 2026. Coisa que nós não temos hoje. Então, na minha concepção, e é assim que eu analiso essa parada, é o seguinte: a partir do momento que o Atlético faz partidas tão nefastas, tão horríveis, tão perplexamente doídas, que nós possamos fazer o que é correto, que é o que? Correr com uma turma. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, voucher liberado, tá, gente? Gente, a venda de ingressos para Atlético e Palmeiras, ela está horrível. Ontem, quando eu gravava esse vídeo está saindo às 6 da manhã,
Um dos jornalistas do Tempo colocou que foram vendidos 2. Gente, tô brincando não. 2.000 ingressos. 2.000 ingressos. Gente, eu nunca vi isso. Talvez o Atlético tenha o pior número na história do Atlético. Entendeu? Então, assim, cara, é uma loucura. É um devaneio. É um negócio que eu não consigo encontrar, assim, é uma loucura que eu tô querendo dizer no seguinte sentido, tá, gente? Senão vocês vão entender errado. A que ponto nós chegamos? Né? O torcedor tá completamente desanimado do time, por quê? Não é porque o time só é ruim e tá no meio da tabela, não, que um tanto de time de meio de tabela vai levar 10, 15, 18 mil pro estádio. Sabe por que o torcedor tá assim? Desanimado. Porque eles não veem os jogadores fazendo o mínimo da entrega. Ontem, quando a gente estava fazendo a live, a maioria da reclamação dos torcedores era que o torcedor não entendia, não via o Atlético tendo entrega. Entrega. Tá certo? Então, assim, cara, é muito pesado. É muito pesado. 2.000 pessoas pro jogo é muito pouca gente. Tomara que isso aumente bastante. Tá liberado o voucher, tá aqui, ó. O Galo vai pra cima do Palmeiras e tem benefício para sócios. Quem já garantiu a presença ou comprar o ingresso até às 10 horas de quarta-feira utilizará o desconto principal do plano e receberá um voucher com 100% para o segundo ingresso. Ou seja, comprou um, ganhou outro. Né? Tomara que isso impulsione, porque querendo ou não, um empatezinho, uma vitória contra o Palmeiras dá aquela tranquilidade de jogar Sul-Americana, se o Atlético montar um time elenco forte, concordo, e ainda ter paz para poder trabalhar. E muitos de vocês, então, tomara que consiga vender, tá aí, questão do voucher, né? Muitos de vocês estão me perguntando o seguinte, se o Sampaoli tem que fazer teste, começar a colocar a meninada. Olha, eu vou dar uma opinião, faltam 2 jogos e eu quero que não coloque. Eu vou explicar para vocês o seguinte, eu tenho para mim que você deveria sim sempre dar oportunidades para a base, sempre colocar a base, mas não é mais o momento de colocar a base. Eu não quero jogadores jovens entrando contra o Palmeiras, nem ferrando. Eu até falaria o seguinte pra você, se o Atlético vencer a equipe do Palmeiras ou empatar com a equipe do Palmeiras, o que afastaria o risco de vez do rebaixamento, né? A possibilidade é mínima, né, gente? Mas aquela garantia, aquele leitinho das crianças garantido, eu gostaria aí sim num jogo contra o Vasco. O próprio Vasco não deve vir completo, deve vir em reserva. Aí sim eu gostaria de ver isso, aí sim eu gostaria de ter esse tipo de situação, porque diferente disso eu não queria. Porque eu não quero esses bons meninos, excelentes atletas sendo queimados, principalmente por torcedores completamente sem noção. Sabe do quê? É bagre, olha como é que joga. Meninos bons de bola. Nesse momento nós temos que proteger os meninos dessa minoria. Sabe por quê? E tomara que a diretoria do Atlético tenha um mínimo de bom senso de não fazer isso. Que tenha uma ordem de cima, não é pra pôr menino. Bom senso, tá? Pra vocês não queimarem os meninos. Porque mesmo essa minoria sendo bem diminuta, sendo ali 1%, eles são muito barulhentos. Então eu não quero essa molecada boa do Sub-17. O Sub-20 eu nem preocupo, não, gente, que o Sub-20 tá indo jogar contra o São Paulo, não vai poder, né? É uma semifinal lá da Copa do Brasil pra ir pra final, né? Da Copa do Brasil Sub-20. Então, pra mim, o mais importante é manter esses caras aí, esses ruindades aí, eles que se virem pra garantir, eles que se virem pra colocar o Atlético no estado fora disso e deixa a molecada em paz, tranquila, serena, jogando a Copa do Brasil e o Sub-17 se preparando pra sair lá o quê? Porque eu acho que não tá tendo nem mais jogo do Sub-17. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Não quero de maneira nenhuma essa briga. De maneira nenhuma. Bom, vamos falar sobre se Portilha voltou ao ponto, né? O Tanaka revelou. Vamos falar do Bertrame, né? E vamos falar também de Lianco no Palmeiras. Tudo isso no oferecimento do Instituto Céspedes. Gente, calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Eu vou recomendar a você que marque sua consulta gratuita no Instituto Céspedes, porque você marcando essa consulta vai apresentar para você todas as situações. Nós vamos apresentar para você a questão do transplante capilar, como funciona, tempo de recuperação, preço, o que precisa ser feito e você vai entender o procedimento. Então agende já sua consulta no Instituto Céspedes e Tico Pneus. Meu amigo, aqui na Tico Pneus você vai se dar bem de verdade com o Rap Show, porque eu estou dando para você que tá comigo aí 13% de desconto. Gente, eu não tô exagerando. É 13% de desconto.
pneu nacional importado. Vale muito a pena, ligue agora mesmo, entre em contato e agende lá a sua ida. Ou vá numa das lojas, você pode chegar lá de surpresa também, printa a tela e só fala assim, ó, vim no canal Vineiro que quero meus 3% de desconto. Vale muito a pena, é uma empresa incrível, de qualidade e ó, você vai se dar bem. E PapBet, gente, é mais emoção a cada jogada. E hoje tem jogo que interessa ao Galo e a PapBet tá ali, Vasco versus Mirassol. É lá na casa do Vasco o jogo, é lá em Vasco, eu gosto de brincar assim, é lá em Vasco às 19 horas. Qual é o resultado que nós temos que torcer aqui? O melhor resultado pra nós é o empate, tá certo? Então torcer para que esse empate, e se o Mirassol ganhar, coloca o Vasco em perigo. Eu não quero o Vasco em perigo não, eu quero que o Vasco chegue aqui com um empatezinho, sem chance de Libertadores e sem chance de rebaixamento, 46 pontinhos, que já garante ele, e aí a gente faça aquele joguinho tranquilo, sereno, contra o Vasco entregando a bola e nos garantir. Que é isso, rap, que medo, e não, é garantir o leite das crianças, é melhor ter a garantia do que o risco. Brinque com a gente da PapBet, mas lembre, TSE se aplica, brinque, jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Bom, bora continuar falando de Galo e bora falar agora sobre o Portilho. Meu amigo Lucas Tanaka, tá certo? Trouxe este vídeo aqui que vocês vão ver falando sobre o atleta, olha só. Os dias, muitas perguntas chegando em relação a Tanaka. Nós vamos trazer o Portilha, o Galo vai voltar a carga para cima do Portilha. Juan Camidio Portilha, volante do Tajeres. Galo tentou no meio do ano, não logrou êxito na negociação, não foi para frente, não caminhou. Na época, na oportunidade, estive em contato sobre isso. E hoje é sábado, vídeo gravado no dia 29 de novembro. Ontem eu fiz mais um contato para tentar atualizar, para tentar ver se tem alguma coisa e tal. E eu vou falar aqui abertamente, publicamente, em on. Eu conversei com Andrés Fassi, mais uma vez, presidente do Tajeres, sempre me atende muito bem, é uma pessoa muito solícita, muito educada, tá? Então fica o meu agradecimento aqui a ele também. Pude conversar com ele, perguntei, Mineiro voltou a carga para cima do Portilha, podemos ter alguma novidade a partir do ano que vem, como é que tá a situação? Não, zero, tá? Nenhum contato do Galo para cima do Portilha em relação a esse jogador. Então, aos que me perguntaram se o Galo poderia voltar a carga, se o Galo isso, o Galo aquilo, não temos nenhuma conversa novamente, o Galo não retomou conversa, o Galo não tem interesse novamente na contratação do Portilha. Beleza, galera? Então, só para esclarecer, porque foram várias perguntas, o Galo vai buscar um primeiro volante, isso é óbvio, isso é fato, nem precisa ter informação para saber isso, tá? Nem precisa perguntar a ninguém para saber isso, nós vamos sim atrás de um primeiro volante, isso é óbvio. Mas o Portilha, até o momento, não tem nada, beleza, galera? Conversei ontem. Tá aí, né, o Tanaka ligou pro presidente da equipe, então acho que isso traz clareza pra essa situação. Eu já falei pra vocês, o Galo vai buscar zagueiro, vai buscar volante, vai buscar meio armador, vai buscar centroavante, vai buscar ponta direita. As coisas vão acontecer, eu espero que chegue pelo menos uns 10 reforços de bom nível. Vamos ver se o Galo, como que o Galo vai fazer essa engenharia, né? Talvez com o Inter caindo aí pra nós, surja um Alan Patrick, e buscar lá no Internacional, fazer bons negócios, emprestar jovens valores pra eles, pegar os que presta lá e trazer pra cá, quem sabe? Tem muito negócio que pode ser feito à base de troca e boas negociações. Então, Portilha tá aí, né? O Tanaka revelou. Bora falar agora sobre o Bertrame, né? Assim que fala mesmo, Bertrame. Bom, qual é a situação do Bertrame, cara? A situação é o seguinte, ó. Germán Bertrame. Não, não é Bertrame, não. É Berterame. Né? Até corrigiu o nome dele aqui, que eu coloquei errado aqui. Né? Deixa eu ver se na capa tá certo aqui, vou ver. Não, nem coloquei o nome, mas aqui na descrição tem que corrigir. Bom, vamos lá. Sobre o Berterame aí, beleza. O Berterame é o seguinte, cara, o Atlético já procurou a equipe topa liberar o jogador e o valor tá definido. 6 milhões de euros é o que eles querem, só que o seguinte, à vista. Rap, quanto que dá 100 milhões de euros? 6 milhões de euros, vamos lá? Você vai pegar o euro aqui, 6, vou colocar como se fosse 6 mil, que é a mesma coisa, tá? Nós estamos falando de 37 milhões 336 mil reais e 71 centavos. Esse é o valor do preço que o jogador, que o Sampaoli quer. Lembrando que o Berterame tem na temporada aí, essa temporada, 20 jogos, 10 gols. É quase meio gol por jogo. Sensacional, né? 3 assistências. É um jogador, um atacante muito interessante.
interessante. Na minha opinião, o Galo deveria investir nele. Na minha opinião, o Atlético, se trazer ele, vai se dar bem. Mas dizem que tem um problema, né? Que ele não gostaria de transferir pelo seguinte: ele é naturalizado mexicano. Ele é argentino de nascimento, vocês podem ver aqui, ó, argentino de nascimento, mas naturalizado mexicano, aqui, ó, nacionalidade mexicana. Mas o local de nascimento é Córdoba, na Argentina. E ele quer jogar pela seleção do México a Copa do Mundo. Então, ele como está sendo chamado, muitas vezes aí convocado, aquela coisa toda, a intenção dele é essa. Então, na minha opinião, vai ser um negócio muito difícil mediante questão da seleção nacional. Bom, bora falar de Lianco. Lianco pode ir para o Palmeiras. Qual é essa situação? Tem verdade nessa história? Bora falar sobre isso. Ontem surgiu em diversos blogs palmeirenses, aqui ó, Palmeiras, aqui ó, concorda, Vitão e Lianco são os dois zagueiros, Palmeiras planeja 2026, 2 nomes que já podem, Vitão e Lianco, tá tudo aqui ó. Então vários blogs palmeirenses começaram com essa conversa de Lianco no Palmeiras, né, que o Lianco poderia ir pra lá, aquela coisa toda. Bom, eu conversei com uma pessoa do Atlético e assim, gente, eu já tinha a resposta que não, dentro de uma obviedade, que é a lesão. Mas eu vou falar pra vocês o que essa pessoa me disse. Nunca chegou nenhuma proposta e mesmo que chegue, o Atlético não libera pra nenhum clube nacional o Lianco. Pra tirar o Lianco do Atlético é só se for uma proposta de fora e excelente. E a pessoa falou assim, agora é brincadeira falarem que o Lianco vai sair, sendo que ele tá lesionado durante praticamente todo o primeiro semestre. E eu concordo com isso. Eu já tinha dito pra vocês em algum vídeo aqui, que muitos ficavam assim, o Lianco tem que ir embora. Eu falei, para pra pensar, é a mesma situação do Júnior Santos. Jogador lesionado, você não consegue vender, nem se você quiser. Nem se você quiser. Sabe por quê? Porque o time tem que estar muito disposto e doido, igual o Palmeiras estava. Porque você vai pegar um cara igual o Lianco, tá lesionado, você não vai colocar ele pra pisar. A recuperação, por mais que os exames estejam perfeitos, a recuperação em dia, tudo certinho, pare pra pensar no longo prazo. O cara só vai poder voltar lá pra abril, maio, que é quando o Lianco volta. Aí você vai ter um mês ali pra ele se readaptar ao campo. E depois disso, você tem que lembrar que tem parada de Copa do Mundo. Então, como que vai ter Lianco, gente? Não faz sentido lógico isso. Então é evidente que isso daí na verdade, não é nem uma fake news, é uma ideia dos torcedores palmeirenses que estão querendo o cara por lá. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificação. Beijo na alma de vocês, fiquem com Deus e valeu! Estamos juntos, tchau!